Capítulo 36. O estado do doente, no dia seguinte, não era mais animador. O abatimento, em que tão de súbito caíra, mostrava jeitos de prolongar-se e porventura de terminar por uma solução funesta. O padre mandou à pressa aviso a Jorge para que viesse aos Bacelos. A carta de Frei Januário chegou às mãos de Jorge juntamente com outras de mais felizes novas. Umas eram do Porto, noticiando-lhe a decisão favorável da importante demanda que ele sustentava. Outras da baronesa e de Maurício, participando-lhe o seu casamento e prometendo uma próxima visita à aldeia. Todas estas notícias de tão diferente índole impressionaram extraordinariamente Jorge. Por esse lado, iluminava-se-lhe o horizonte do caminho, que seguia com a constância e a tenacidade de um ânimo varonil. Por outro, assombrava-o o estado perigoso de seu velho pai, a quem ele desejaria dar ainda a consolação de ver como que erguidas das ruínas a casa dos seus antepassados. As novas, quase fúnebres, que lhe vinham dos Bacelos, enlutavam-lhe as alegrias nupciais das cartas do irmão e de Gabriela. Debaixo da influência destas impressões opostas, Jorge, depois de escrever um pequeno bilhete a Tomé, em resposta ao outro que dele recebeu, comunicando-lhe também o resultado da demanda, montou a cavalo e partiu a toda a pressa para os Bacelos. O procurador recebeu-o com ar consternado e, abanando sinistramente a cabeça, conduziu-o ao quarto de Dom Luís. Jorge sentia comprimir-se-lhe dolorosamente o coração ao aproximar-se do leito do pai. «Ele já nem fala», dissera-lhe a meia voz o padre, que de fato ainda não conseguira obter uma só palavra do fidalgo. Jorge afastou, quase tremendo, as cortinas do leito. Dom Luís, que jazia com os olhos fechados e naquela imobilidade quase mórbida em que desde a partida de Berta caíra, não deu sinal de ter percebido a chegada do filho. Jorge, assustado com aquela impassibilidade, pegou-lhe na mão que tinha estendida por fora da roupa, como para procurar nela o calor da vida. Ao contacto da mão do filho, o fidalgo estremeceu e abriu os olhos. Vendo Jorge, passou-lhe nos lábios um desvanecido sorriso de afeto. «Ai, és tu, Jorge!» disse ele com a voz ainda fraca. «Não te tinha visto entrar.» Frei Januário ficou estupefato, ouvindo falar o doente, que ele já supunha em estado de não poder fazê-lo. «Acha-se melhor?» perguntou Jorge, vergando-se sobre o leito. O velho só respondeu, encolhendo os ombros, como exprimindo indiferença pela sua sorte, e depois, fitando outra vez os olhos no filho, interrogou-o por sua vez. «E tu?» Jorge estranhou esta solicitude do pai, tão fora dos seus hábitos, e sentiu-se comovido. Eu estou bom.» «Estás pálido e doente», prosseguiu o pai fitando, e sem desviar os olhos, recaiu no silêncio que manteve por alguns segundos. Depois, procurando a mão do filho e apertando-a na sua, murmurou com uma comoção a que só ultimamente era sujeito. «És um homem, Jorge. És digno do nome que tens e da família que representas.» Estas palavras surpreenderam extraordinariamente Jorge, e não menos Frei Januário, que as atribuiu ao delírio produzido pela doença. Dom Luís acrescentou no mesmo tom. «Saber sacrificar tudo a um dever é a principal e a mais difícil ciência que nós temos a aprender na vida. E tu mostras que estás bem senhor dela.» Julgando perceber o sentido destas palavras, Jorge fitou no pai um olhar perscrutador. Ele, porém, fechou novamente os olhos e por muito tempo permaneceu como caído em um sono profundo. O filho e o padre conservaram-se ao lado do leito. «Como vão os negócios de nossa casa?» perguntou daí a pouco ele, sem abrir os olhos. Jorge comunicou-lhe a boa nova que recebera de se haver vencido a mais antiga e mais importante demanda que sustentavam. Na palidez das faces do doente passou um instantâneo rubor. Os lábios agitaram-se-lhe e baixo, muito baixo, que mal o pôde ouvir o filho, murmurou. «Será chegado o termo desta longa provação?» Depois recaiu no torpor em que passara a noite e não disse mais palavra alguma. Jorge, vendo-o a dormir, correu-lhe as cortinas do leito, diminuiu a claridade do aposento e entregou-o à vigilância do padre. Retirou-se ao escritório para trabalhar nos negócios da casa. Todo esse dia e a noite que se lhe seguiu passaram sem novidade. Pela madrugada do dia imediato, despertou a gente nos Bacelos à chegada de um numeroso cortejo de criados e portadores de bagagens, acompanhando a baronesa e Maurício, noivos de pouco,
e que vinham cumprir a promessa da sua visita. Jorge correu a recebê-los e cingiu nos braços comovido o irmão e a cunhada. Passados os primeiros momentos absorvidos pelos transportes de alegria, a baronesa e Maurício, reparando mais atentamente para o ar abatido e a palidez de Jorge, fizeram-lhe notar com apreensão. Pelo que vejo, as tuas imprudências continuam, Jorge, disse a baronesa. Ajuizado como és, não vês que pelos caminhos que segues não podes realizar os teus grandes projetos? Jorge sorriu, encolhendo os ombros. Que quer que eu lhe faça, Gabriela? A vontade do homem não rege os processos íntimos da sua vida orgânica. Não está na minha mão modificar o andamento dos meus atos nutritivos. Mas podes desviar muito bem as causas que os perturbam. O excesso de trabalho. Não é isso, Gabriela, acudiu Maurício. Eu sempre conheci em Jorge o hábito de estudar e de trabalhar sem estes efeitos. O que o mata é a louca presunção de ser superior às paixões e a tentativa que faz para sacrificá-las a não sei que imaginários deveres. Jorge sorriu. Já vejo que se estabeleceu entre os noivos o comunismo de segredos. Esse soubeste-o só depois de casares. Suspeitei-o muito antes, bem o sabes. Isso é verdade. Suspeitaste-o muito antes de eu próprio me convencer dele. Mas, tornou a baronesa, é preciso sair disto. O Jorge supõe-se mais forte do que é. Creia, Gabriela, o melhor é deixar ao tempo o cuidado de resolver as crises. Hoje o que me preocupa é a solução dos meus negócios, que felizmente vão tomando uma face animadora. É verdade, disseram-me em Lisboa que se decidiu em bem a demanda que tanto te preocupava. O que tu não sabes é que ao falimento de Maurício com um dos desembargadores, em cujas mãos parava o processo, se deve essa pronta solução. De veras? Não ouso crê-lo, disse Maurício, ainda que é verdade ter-lhe falado e haver recebido dele a promessa de aviar depressa o processo. Hoje quase posso assegurar-lhe que é certa a nossa regeneração, tornou Jorge. Esta primeira vitória prepara-me o terreno para outras e solta-me os movimentos que tinha apiados. E os teus projetos, Maurício? Vão em bom caminho. Tenho quase certo um lugar na Embaixada de Londres ou de Berlim. Eu ainda não desespero de envelhecer embaixatriz, disse a baronesa sorrindo, e acrescentou. Mas que é de Berta? Já cá não está? Retirou-se há dias. Desde então, recrudesceu a doença do pai. E para que se retirou? O Tomé veio buscá-la. Com que fim? Não sei, ainda que, por algumas coisas que ouvi, quer-me parecer que fizeram conceber a Tomé certos receios. Enfim, eu próprio não quis aprofundar os motivos da retirada, por temer que não me fosse agradável ouvi-los. E querem ver que o tio Luís também soube. É impossível que tudo isto não lhe tenha feito muito mal. Eu nunca vi. Esta gente toda entregue a si parece que porfia em complicar a situação. Maurício, vamos ver teu pai. Deus queira que ainda seja possível remediar o mal feito. Vem, Jorge? Passados momentos, entravam todos três no quarto de Dom Luís, onde penetrava apenas a discreta claridade coada pelas cortinas corridas e pelas janelas meio abertas. Frei Januário, que dormitava ao lado do leito, com o lenço vermelho em uma mão e o breviário na outra, ergueu-se ao ver a baronesa e, depois de cumprimentá-la, dispunha-se a avisar o fidalgo. Gabriela susteve-o e, avizinhando-se do leito, correu ela própria aos panos do cortinado e contemplou o rosto do ancião que dormia profundamente. Maurício e Jorge acercaram-se também. A nobre fisionomia de Dom Luís, abatida pelo sofrimento físico e moral, e sobre a qual o sono parecia derramar uma serenidade como de resignação, impressionou-os a todos. A baronesa ajoelhou ao lado do velho e, pegando-lhe na mão, beijou-a com afeto e respeito. Maurício ajoelhou também ao lado de sua esposa. Dom Luís acordou, um tanto sobressaltado. Deu primeiro com a vista em Jorge e depois, desviando-a, reconheceu a sobrinha e o filho mais novo e raiou-lhe no semblante ao vê-los um clarão de alegria. «Oh, meus filhos!» exclamou ele, solevantando-se no leito e apoiando-se no braço trêmulo. Depois, passando a mão por a cabeça dos noivos, acrescentou: «Deus vos abençoe como eu vos abençoo», e deixou-se cair extenuado sobre o travesseiro. Gabriela levantou-se para ampará-lo. «Ai, Gabriela!» disse ele suspirando. «Finalmente parece que chegou a hora da liberdade.
Diga que chegou a hora da ressurreição. Verá como de hoje em diante tudo vai ser ventura nesta casa. Há de trazer a Jorge e Maurício e eu, até eu, e mais alguém, quem sabe. D. Luís voltou os olhos para o filho mais novo. Maurício, disse com voz cansada e interrompida, és ainda muito rapaz e vais viver em um mundo perigoso. Não desprezes a conselheira que Deus colocou a teu lado. Como hei de desprezá-la se a adoro? Disse Maurício com o galanteio de um noivo ainda namorado. A baronesa correspondeu-lhe com um sorriso e observou. Nem receio o desprezo, nem creio na adoração. Deixemos as coisas nos termos ajustados, estimemo-nos e seremos felizes. Nem todos podem ter a frieza do teu ânimo, filha, disse Maurício a meia voz. Não é tempo agora de discutirmos isso, sabes? O pai não pode por enquanto ouvir longas conversas. Acordou há pouco e precisa de poupar a atenção. Se tu fosses com Jorge dar ordens a essas coisas que os criados trouxeram, eu ficaria, no entretanto, aqui. Jorge e Maurício perceberam que a baronesa tinha desejo de que a deixassem só com D. Luís e saíram por isso da sala. Frei Januário, meio adormecido, não deu pela saída dos rapazes e permaneceu entre o leito e a parede, encoberto pelos cortinados e desapercebido de Gabriela. Esta sentou-se à cabeceira do leito e, com feminil carinho, começou a ajeitar a travesseira do doente e a desviar-lhe da fronte as cãs desordenadas. Eu não esperava vir encontrá-lo sem enfermeira, dizia Gabriela o mais naturalmente possível. D. Luís suspirou. Ela insistiu. É uma coisa tão necessária, porque há certos cuidados que só uma mulher pode ter. É a nossa especialidade. D. Luís abanou a cabeça. Tem razão, Gabriela. É uma desconsoladora solidão a de um doente sem esses cuidados de que fala. Mas por que se retirou, Berta? D. Luís não respondeu logo a esta pergunta, que parecia contrariá-lo, porque lhe chamou à fronte uma contração de desgosto. Ai, raparigas, tornou a baronesa, ferve-lhes o sangue, afinal. Não diga isso, Gabriela, que é injusta. Berta é um anjo de abnegação. Mas por que havia o anjo de abandonar o seu posto? Vieram buscá-la. Quem? O pai? Pois o Tomé da Póvoa seria capaz de levá-la daqui contra a vontade dela e do padrinho. O Tomé teve razão para o fazer. Eu mesmo lhe disse que devia levá-la. Ah, então não entendo. Há sacrifícios tão dolorosos que não é justo exigi-los nem permiti-los. E o que Berta fazia, ficando aqui a seu lado, era dessa natureza? Talvez fosse. Não posso conceber de que maneira. D. Luís, cansado do esforço que fazia para falar, ou hesitando no que dissesse, não respondeu logo. Depois murmurou. Aquela pobre rapariga tem uma alma nobre e heroica. Não seria ela que se trairia por um sinal de dor, ainda quando sentisse despedaçar-se-lhe o coração. E corria-se riscos aqui? Perguntou a baronesa com afetada candura. Gabriela, continuou D. Luís. Berta saiu vitoriosa de uma grande luta. O coração, porém, ainda lhe devia sangrar, e não era aqui que se lhe consolidariam as cicatrizes. São tão vagos esses dizeres? Ora vamos, diga-me o que houve, fale-me claro. Que havia de ser? Berta é um anjo, mas sob a encarnação de mulher, tem um coração, e esse sujeito a apaixonar-se como os outros. Gabriela fez um gesto de quem tivera uma ideia súbita. Ah, já sei, percebo agora. Era a isso que aludia? Cuidei que seria outra coisa mais grave. D. Luís fixou na sobrinha um olhar admirado. A Gabriela, por certo, não sabe ao que me refiro. Sei, pois não sei. Havia muito que eu tinha descoberto esse segredo de Berta e de Jorge. E deu-lhe tão pouca importância. Apenas a que merece. Mas de veras foi esse o motivo da retirada de Berta? Parece-me impossível. Já não pouco imprudente havia sido a demora dela nesta casa. Eles ambos são fortes, mas não devem abusar das suas forças com o risco de agravar o mal e levá-lo a extremos irremediáveis. Um mal? Extremos irremediáveis? Que linguagem tão carregada para uma coisa tão simples? Pois diga-me, considera um grande mal o fato deles gostarem um do outro? D. Luís encarou Gabriela de veras admirado da pergunta.
Está a zombar, Gabriela? Não estou. Falo-lhe com toda a minha seriedade. Sabe quando eu receio mal da inclinação recíproca de duas pessoas? É quando nos caráteres delas há tais contradições que o futuro promete ser uma continuada luta. Agora, todas as mais desigualdades de riqueza, de posição social e de hierarquia, são facilmente niveladas por um amor verdadeiro e sincero. E esta é de certa índole do amor deles. Visto isso, achava a Gabriela muito natural que o meu filho casasse com a filha de Tomé da Póvoa. A pergunta era feita com certa acrimónia, que não passou desapercebida da baronesa. Ela, porém, estava resolvida a atacar de frente os preconceitos do tio e não titubeou ao responder-lhe. Se quer que lhe diga, achava até muito conveniente. D. Luís moveu com certa impaciência a cabeça. Gabriela insistiu. Queria antes que eu votasse pela continuação deste estado de coisas que o há de matar, que infalivelmente o mata. Porque, diga ao tio que dissera, a companhia de Berta é-lhe já tão necessária como lhe foi a de Beatriz. Queria antes que eu votasse por esta ordem de coisas que traz definhando seu filho e que irremediavelmente o sacrificará e com ele as esperanças de regeneração desta casa e desta família. Desengane-se, meu tio. O futuro de sua família está indissoluvelmente ligado a Berta. Pode ser. Está, digo-lhe eu que bem conheço Jorge. Ele renunciou espontaneamente ao mais violento desejo do seu coração, julgando que seria empresa ao alcance das suas forças. O resultado está-se vendo. De dia para dia, cresce nele o abatimento e as consequências não é difícil prevê-las. E diga-me se vale a pena sacrificar vidas tão preciosas e tão nobres e brilhantes projetos a um capricho aristocrático. Capricho? Capricho, sim. Se invocar toda a sua filosofia, o tio Luís há de reconhecer que não merece outro nome esse escrúpulo. Não será dever? Em que código lhe é imposto? No da nobreza? O dever de quem é nobre de origem é conservar-se pelas suas ações digno dela. Ora hoje, meu tio, que o mundo está quase todo descoberto e em que já passaram de moda as conquistas dos mouros e as guerras com os castelhanos, que melhor pode cumprir-se esse dever do que o faz Jorge, lutando nobremente para resgatar a sua casa e dando um grande e salutar exemplo que oxalá que fosse seguido. Ele, sim, é quem continua as gloriosas tradições dos seus avós. E olha que não será menos útil à pátria do que eles foram. Mas há um estímulo necessário para manter nele aquela atividade. Ele próprio ilude-se, julgando que pode prescindir desse estímulo. Não pode. Esse esforço há de sacrificá-lo. Agora veja ao tio, em respeito a quem é somente feito o sacrifício, se não sentirá remorsos um dia por havê-lo consentido. D. Luís parecia pouco satisfeito com a discussão que o colocava entre duas forças que igualmente o oprimiam. A minha vida é de sacrifícios, é destino. Devo estar preparado para aceitá-los com resignação. Resignação nada cristã, porque Deus não quer que nos resignemos com os males que podemos evitar, e muito menos quando é uma paixão ruim que os prepara. Uma paixão ruim, exclamou o fidalgo mais exaltado. Até que ponto atrás cega a corrente das ideias modernas que já chama paixão ruim ao respeito que devemos ao esplendor das nossas casas? E que perderia esse esplendor com a aliança de Berta? Não é ela uma rapariga de sentimentos nobres, cheia de virtudes e de excelentes qualidades? Nessas famílias que mantêm o esplendor que diz, conta muitas noivas mais dignas de seus filhos? E depois, meu tio, deixe-me dizer-lhe, nós precisamos de misturar sangue novo ao nosso, senão morremos asfixiados nestes ares modernos. É verdade isto. As famílias que escrupulizam em não caldearem o sangue antigo que trazem nas veias dão de si uns descendentes quase sempre parvos e pecos. Por isso mesmo que saem organizados para viverem em uma sociedade talhada por moldes que já se não usam e não sabem viver na atual. D. Luís não podia ainda habituar-se a ouvir tais doutrinas irreverentemente expostas por uma das representantes destas virtudes das famílias. Era provável que as frases incisivas da baronesa lhe provocassem uma resposta apaixonada se uma inesperada ocorrência o não viesse distrair. Frei Januário, que ficara, como dissemos, oculto pelo cortinado do leito e desapercebido tanto da baronesa como de D. Luís, ouvira com surpresa crescente o diálogo que temos descrito.
Para ele eram ainda novidades os amores de Jorge e Berta, porque Dom Luís já não fazia do padre o confidente dos seus segredos. Admirado com a descoberta, mais admirado ficou ainda ao ouvir os comentários de Gabriela a tal respeito e as ideias revolucionárias e subversivas que sustentara contra o fidalgo. Frei Januário, mais respeitador dos foros da fidalguia do que o mais esmerilhado aristocrata, sentiu-se provocado a protestar contra aquelas doutrinas e a vir em auxílio do fidalgo com inesperado socorro, que por certo o faria de novo entrar nas suas boas graças. Portanto, nesta altura da discussão, levantou-se do canto em que estivera oculto e, acabando de sorver os restos de uma pitada que conservara entre os dedos, afastou a cortina e, surgindo do outro lado do leito, defronte da baronesa, disse escandalizado: Perdoe-me, Vossa Excelência, Senhora Dona Gabriela, mas eu não posso deixar de manifestar o meu espanto pelo que acabo de ouvir. Pois estava aí, Senhor Frei Januário. Confesso que nem de tal me lembrava, disse Gabriela sorrindo. Dom Luís franziu o sobrolho, como quem não agradecia ao padre a intervenção. Aqui tenho estado de noite e de dia, minha senhora, respondeu o padre em tom de censura. E fiquei, porque ninguém me mandou sair. Além de que eu já estou acostumada a ouvir e a guardar os segredos desta família. Quem lhe diz menos disso, Sr. Frei Januário? Eu apenas observei que me não lembrava da sua presença aí. Mas, pelo que vejo, as minhas ideias não merecem a sua aprovação. De certo que não, tornou o padre. O Sr. Dom Luís tem razão. A nobreza é a nobreza, e mal de nós se ela se esquecia dos seus deveres e assim se misturava às classes ínfimas. Então, que mal sucedia com isso ao Sr. Frei Januário? Perguntou a baronesa rindo. A mim? Então não disse mal de nós? Sim, mal de nós todos, porque a sociedade precisa destas distinções, senão não há ordem, não há governo, tudo é anarquia e república. Leu isso no Evangelho? É o que a experiência me tem mostrado. A experiência! Muitos obséquios deve à experiência, o Sr. Frei Januário. Porém, de veras, minha senhora, Vossa Excelência poderia aconselhar seriamente ao Sr. Dom Luís o casamento do Sr. Jorge do Morgado. Morgado não, que até já com isso acabaram, para acabarem com todas as famílias ilustres. Mas enfim, do representante, o filho mais velho de Sua Excelência, o casamento dele com quem? Com a filha do Tomé da Póvoa, um homem, senhores, que eu conheci criado desta casa. Vossa Excelência não falava a sério há pouco. É impossível. Olhe que falava, Sr. Frei Januário. Falava. Oh, minha senhora, por quem é? Lembre-se, Vossa Excelência, da família a que pertence, do nome que tem, e verá que se há de envergonhar da lembrança. Berta da Póvoa, a filha do Tomé. Era o que me faltava ver neste mundo. Berta, que o pai enfeitou com vestidos de senhora, mas que afinal sempre há de mostrar a origem de onde saiu. Eu sempre ouvi dizer que o que o berço dá, a tumba leva, e que o pé da tamanca foge sempre para a tamanca. Havia de ter graça ouvir o Sr. Dom Luís chamar filha à rapariga. E ela, feita senhora na casa morisca. Ora essa! Em tal, não podia consentir o Sr. Dom Luís, ainda mesmo que quisesse. Bem vê Vossa Excelência que uma pessoa da nobreza do Sr. Dom Luís não tem só a consultar a sua vontade. Lá está a mais família. Que diriam os senhores Melos da Ribeira Formosa? Os senhores Cunhas do Choupelo? Os senhores Sotomaiores da Fonte das Urses? Os senhores do Cruzeiro e toda a nobreza por essa província adiante? Com que olhos veriam esse casamento monstruoso as damas de todas essas famílias e, em uma palavra, a fidalguia do reino? Vossa Excelência de certo não pensou nisto. Demais? O padre não pôde prosseguir na sua animada refutação. Interrompeu o Dom Luís. Dera-se com o fidalgo um fenómeno não calculado pela experiência do padre, ainda que natural ao espírito humano. Sentindo-se apoiado na defesa das suas ideias por um aliado antipático, porque o era para o fidalgo desde certo tempo o seu ex-procurador, teve logo um desejo veemente de recusar o auxílio e quase o disposar à causa oposta, só para o castigar da impertinência. Além disso, Frei Januário levou a defesa mais longe do que devia. A maneira por que falou de Berta e da dependência em que estava o fidalgo da opinião da sua parentela irritaram o orgulhoso Dom Luís, que por isso tudo, com extrema vivacidade, o interrompeu dizendo: Cale-se, Frei Januário, cale-se! Que está para aí a dizer?
Cuida que eu, querendo fazer a minha vontade, me dou ao trabalho de consultar os da Ribeira Formosa, os do Choupelo ou os do Cruzeiro, ou de qualquer dessa parentela que tenho por essa província adiante. Era o que me faltava. Do que convém ou não convém à dignidade do meu nome, sou eu o juiz, e não admito ingerências alheias. Atos que deslustram e envergonham, têm-nos eles feito que farte, e eu nunca lhes fui pedir satisfações por isso. Eu queria dizer, acudiu o padre, intimidado pela irritação em que via o fidalgo. Este interrompeu outra vez. Ora, não diga nada, que é melhor. Com que olhos veriam as damas este casamento? É boa. Com os mesmos olhos como têm visto muita miséria, muita vergonha que vai por causa dos seus. Os olhos deviam elas empregá-los em Berta, mas era para aprenderem dela o que é dignidade, nobreza de sentimentos e verdadeira educação. Como está aí a dizer o Frei Januário que Berta há de mostrar afinal a origem de onde vem? Berta há de mostrar que é filha de um homem honrado e de uma mulher virtuosa. Se é isso que quer dizer, tem razão. E oxalá que todas as nossas damas pudessem dizer o mesmo de si. Fique sabendo que não seria ela que ocupasse mal o lugar na casa morisca. Fique sabendo isto. O quarto de minha filha, a poucas o franquearia eu com melhor vontade do que ela, que parece ressuscitar-me. Para ser nobre, não basta ser do Cruzeiro ou da Ribeira Formosa. O Cruzeiro é um ninho de bêbados e a Ribeira Formosa uma gaiola de parvos. A ter de escolher entre essa gente sem dignidade e aquela que de origem obscura lhe dá todos os dias lições de deveres, de certo que não hesitaria, nem iria entre a primeira procurar noiva para meu filho. Como se formaram as famílias nobres? São todas da mesma época? É claro que não. Houve tempos em que umas já eram nobres e outras não o eram. Mas, por um feito ilustre e verdadeiramente nobre, um homem obscuro destas últimas mereceu que as primeiras o chamassem a seu grêmio, partilhando com ele o dom que já possuíam. Pois bem, também nós hoje podemos fazer o mesmo que nesses antigos tempos se fazia, e chamar a nós os espíritos fidalgos, que os há fora do nosso grêmio. E assim pudéssemos também expulsar dele os espíritos plebeus que por cá temos. D. Luís, levado pela força da reação, ia mais longe do que quisera. Por pouco estava advogando ideias manifestamente democráticas. O padre estava estupefacto, como se assistisse a um cataclismo. A própria Gabriela não esperava ouvir expender tais ideias a seu tio. Ainda que percebesse que a irritação que dominava o doente fosse a principal causa inspiradora daquela defesa acalorada, ainda assim lhe dava importância. As últimas palavras de D. Luís e a espécie de raciocínio com que pretendera justificar a possibilidade de alianças desiguais, realizadas sob certas circunstâncias, davam-lhe a entender que ele já consigo próprio previr a eventualidade e procurar argumentos que porventura a justificassem. Gabriela viu nesta descoberta um ótimo indício e percebeu a conveniência de deixar o espírito do tio sob aquela ordem de impressões e entregue ao movimento próprio que a intervenção do padre iniciara. Por isso, sob o pretexto que a discussão fatigara em extremo o doente e que os excessos lhe podiam ser funestos, cortou no princípio a réplica do padre e obrigou-o a retirar-se da sala para deixar dormir o doente. Ao sair, dizia ela, tomando o braço do capelão: depois de se lançar o crescente na massa, cobre-se esta e deixa-se em repouso levedar. Quando era criança, via fazer isto em minha casa, sempre que se cozia o pão. O padre não entendeu o alcance da parábola. Saiu dali desnorteado com o que via naquela casa, que ele supunha evada do veneno da maçonaria, única maneira porque explicava as irregularidades que via. Gabriela saiu no intento de encaminhar a crise em um sentido favorável. Fim do capítulo 36.